Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Romanos, capítulo 3, verso 5 em diante, o apóstolo Saul fala: mas se nossa injustiça estabelece a retidão do Criador, que diremos? Será o Criador injusto quando ele aplica a ira? Eu falo como filho de Adão, filho do homem, de modo algum, porquanto, como pois ele julgará o mundo? Pois se a verdade do Criador tem se multiplicado, transpassando a minha natureza, mostrando para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador. Ora, sabemos que aquelas coisas que a Torá diz aos que estão vivendo pela Torá, ou seja, aos que estão vivendo pela lei, a fim de que toda boca possa se calar, e para que todos do mundo se tornem o quê? Culpado perante o Criador. Portanto, apenas pelos mandamentos da Torá, ou seja, pelos mandamentos da lei, sem a fé sincera, nenhuma carne será justificada ante os seus olhos, visto que pela Torá vem o conhecimento do pecado, mas agora a retidão do Criador tem se manifestado a parte da Torá, sendo que testemunho pela Torá e pelos profetas. Só nos livraremos da lei pela fé em Yahshua. Verso 22. Assim, a retidão do Criador, que é pela fé em Yahshua, vejam, meu irmão, Yahshua Mashiach, para todos, sobre todos os que creem, porquanto não há diferença. Pela fé não há diferença, porque todos pecados são falhos ou faltos da glória do Criador, sendo justificados livremente pelo seu favor imerecido por intermédio da redenção que se acha no Yahshua Mashiach, a quem o Criador estabeleceu para que fosse a expiação do seu sangue, mediante a fé, para declarar sua retidão por causa da remissão dos pecados que já passaram. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Todos somos pecadores, pecamos, fomos separados da graça de Yahweh. Yahweh nos deu vida de volta através de seu filho Yahshua. Porque foi como o apóstolo Saul falou, todos, e ele fala: e agora? Somos melhores do que eles? Não, de modo algum. Porque antes temos provas de que os Ialdim e gregos estão todos o quê? Debaixo do pecado. E o apóstolo Saul inclui ele também, irmãos, todos. E ele fala no verso 10, como está escrito: não há um justo, não há nenhum, não há quem compreenda, não há quem busque o Criador, porque não havia quem estava buscando. Todos eles se afastaram do caminho, todos eles juntamente se tornaram indignos. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Mas o que faremos então, meus irmãos? Vamos saber. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que comete pecado viola a lei, porque o pecado é a transgressão contra a Torá, transgressão contra a lei. A lei de quem? A lei do Criador. E sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não pratica-o, e todo aquele que pratica o pecado não ouviu, nem o conheceu. A Escritura Sagrada fala que todos pecaram, todos somos pecadores, mas a Escritura Sagrada fala que podemos nos conformar com isso?
porque somos pecadores? Por isso que eu li aqui, irmãos. Verso 7, 1 João. Filhinhos, não permitireis que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim com ele é justo. Aquele que pratica o pecado é de Satã, porque Satã tem pecado desde o princípio. O Filho do Criador se manifestou para este propósito, a fim de que ele destruísse as obras de Satã. Todo aquele que é nascido do Criador não peca. Olha, somos pecadores e a palavra nos diz que todo aquele que é nascido do Criador não peca, pois a sua semente nele permanece. E esse não pode praticar o pecado, porque é nascido do Criador. Presta atenção, prática do pecado. Somos pecadores, mas o que quer dizer isso? A prática do pecado. Vamos saber mais. Porque não sei o que irá me suceder, porque aquilo que me proponho a fazer, de como obedecer à lei, isso não faço, mas aquilo que aborreço no mundo, isso termino fazendo. O apóstolo Saul, ele não tinha o prazer de pecar, mas o pecado estava nele, na carne. E a irmã falou que ele aborrecia a lei de Yahvé. E no verso 14 ele fala, porque nós sabemos que a Torá, a lei, é repleta do Espírito, mas eu sou de carne. Ele fala, vendido sob o pecado. Lembra que eu falei, irmão? Por quê? Porque o pecado está na carne, no corpo. Por isso que ele não conseguia se livrar. Por isso que ele falou assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala que nós sabemos que a Torá é repleta do Espírito. O que cobre os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e os abandono, terás misericórdia. Sim, somos pecadores. Qual o problema de sermos pecadores? Eu faço essa pergunta. O pecado entrou na carne. Sabe qual o problema? 1 Coríntios 10, verso 22. Provocaremos nosso soberano a ciúmes? Somos porventura mais forte do que ele? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas edificam a minha fé. Por isso que temos que prestar atenção no que vamos falar, no que vamos vestir, no que vamos comer, porque muitas das vezes essas coisas não edificam a nossa fé. Bom, esse é o problema, como eu já falei, o pecado voluntário que o apóstolo está falando. E quando nós buscamos algo para saciar a nossa carne, o nosso corpo, o que acontece? Isso se torna o quê? Pecado voluntário, ou seja, um pecado premeditado. Se pecarmos voluntariamente, com consciência, não o pecado da nossa carne, não o pecado inconsciente. O problema é o pecado com consciência. Tiago capítulo 1, verso 14. Vamos saber. Mas cada homem é tentado quando é atraído pelos seus próprios desejos e são levados. Então, quando o desejo é concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, quando é disseminado, gera o que? A morte. Pecado voluntário, pecado com consciência. Não vos desanimeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são provenientes do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de alteração. Do seu próprio requer. Ele nos gerou pela Torá da verdade, pela lei da verdade, a fim de que nós fôssemos as primícias da sua recriação. Estamos aqui, irmãos, para passar a verdade e para abrir os olhos de muitos. Temos que seguir um alvo, que é Yahvé, mas temos também que olhar para aquele que nos olham também como alvo dele. Quem é? O nosso adversário. Não estou aqui falando para deixar os irmãos desanimados. Não,
É o contrário. Tudo isso é para que nós possamos estar preparados para o arrebatamento. Mas já estamos condenados quando pecamos? Não, irmão. Mas se pecarmos voluntariamente, o que faremos? Voltem rápido para não gerar morte. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach, Yahshua, que tem seu caminho não segundo a carne, mas segundo o Espírito de Yahshua. Porque a lei do Espírito da vida no Mashiach, Yahshua, me tornou livre da Torá, ou seja, livre do pecado e da morte, livre da lei do pecado e da morte. Porque agora estamos livres da lei do pecado e da morte, porque estamos no Yahshua Mashiach. Porquanto aquilo que a Torá não pode perfazer, porque era impotente com a relação à carne do homem, e ao enviando seu filho, seu próprio filho, em semelhança dessa mesma carne pecaminosa, e com relação ao pecado, condenou todo o pecado, para que a retidão da Torá, a retidão da lei, possa se cumprir em nós, que temos seu caminho, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei de Yahshua nos livrou do pecado e da morte. Ao único sábio seja agora por Yahshua, para todo sempre. Assim seja.